Olá, hoje venho falar para vocês um pouco sobre a minha especialidade. Eu sou um proctologista ou coloproctologista, que significa que é um médico especialista na parte do aparelho digestivo final. Compreende principalmente o intestino grosso e a parte do ânus, onde um dos maiores problemas são as hemorroidas. Eu até escrevi um livro que se chama Quem Não Tem Medo do Proctologista, exatamente para orientar um pouco através de histórias recentes, histórias que eu conheço, de uma maneira fácil, para tirar o medo das pessoas irem ao médico e se tratarem, porque cada vez está mais simples o tratamento. Esse é um problema que vem desde que a humanidade existe. Provavelmente por passar da paraposição bípede, isso criou a presença de varizes nas pernas, que são veias dilatadas, e assim mesmo, muito próximos às varizes da região anal, que são as hemorroidas. Na verdade, desde os primórdios da civilização está descrito o problema de tratamento desta região. Antigamente, por exemplo, na época do Egito, o faraó tinha o seu médico dessa região que se chamava o guardião do ânus do faraó, proctologista. Isso quer dizer que está descrito, já nos papiros foi achado a descrição desta doença naquela época, que exigia, como até hoje, cuidado especial, muita ansiedade na pessoa que tem problema e muitas vezes muito sofrimento. Vamos já entrar na Idade Média. Teve um grande médico que se chamava Maimônides, médico que tratou os principais sultões, califas árabes que atacaram principalmente a Espanha. Então tem o califado em Córdoba, por exemplo, que tem até hoje o busto do Maimônides, em homenagem a ele, um dos maiores médicos de toda a Idade Média. E o Maimônides tem um tratado que eu, inclusive, tenho comigo a cópia que um rabino me deu. A forma que Maimônides tratava aqueles altos dignatários árabes a respeito de hemorroidas. Cabe um parênteses que na Idade Média os árabes e os judeus tinham uma convivência excelente. O tratamento era à base de ervas, sopas, comidas especiais. Era isso que se tinha na Idade Média. Avançamos no tempo até chegar à Idade Moderna. E aí temos o grande caso que pode ter mudado toda a formação da nossa sociedade hoje, que foi Napoleão. Sofria de hemorroidas, ele e o irmão. Isso está descrito nos diários que depois da morte dele foram encontrados. Napoleão, no dia da Batalha de Waterloo, que foi a grande derrota da França, ele não visitou as suas tropas de manhã, antes da batalha, como ele normalmente fazia. E os soldados ficaram sabendo que ele estava de cama, acometido de algum mal-estar. É óbvio que não diriam que um imperador todo potente, quase dominando o mundo, estaria acometido de hemorroidas e não poderia montar o seu cavalo. Napoleão, na verdade, usava um medicamento que é o acetato de chumbo, que até hoje eu ainda utilizo nos meus pacientes em crise de hemorroidas. Provavelmente um dos medicamentos, então, mais antigos que nós temos. Age muito bem em certas situações. De Napoleão nós avançamos para os cowboys, né? O oeste americano, que tinha os médicos, ou a maioria charlatões, que saíam pelo interior americano, tratando de cidadezinha em cidadezinha as pessoas, com vários medicamentos, tônicos, tipo a Coca-Cola, que depois também era um xarope com efeitos, alguma coisa que se acreditava medicinal. Esses charlatões usavam a injeção para secar as hemorroidas. Injeção como até hoje se usa a injeção para secar as varizes das pernas. E que até hoje ainda se usa a injeção, em alguns casos, sim, também de hemorroidas. Daí nós avançamos, entramos no século XX, avanço da anestesia, controle da infecção, começou as cirurgias. E até hoje se faz a técnica praticamente inalterada, tem mais de 100 anos. Junto a isso, se começou também, passou um pouco de tempo, começaram a se fazer as borrachinhas, as ligaduras elásticas, para tratar hemorroidas, tentando não operá-las. Avançamos mais, nós podemos entrar na era que estamos agora, que é a era de tratamento, na grande maioria, não cirúrgicos. Existem tratamentos, se começou com laser
para tratar as hemorroidas. Não deu muito certo, mas foi um avanço no começo da década de 70. Um pouco depois surgiu o infravermelho, que é um tratamento que eu gosto muito, que é uma luz de infravermelho que ela queima um pouquinho, bem pouquinho, numa região insensível. E o paciente faz no consultório e de imediato vai para casa. É um tratamento extremamente rápido, em 30 segundos. Depois disso, finalmente, vieram as substituições para aquelas hemorroidas grandes que teriam que ser operadas daquela maneira que até, como eu falei anteriormente, já tem mais de 100 anos de cirurgia. Surgiu, então, outras técnicas, por exemplo, o PPH, que é uma espécie de uns grampinhos que corta a circulação das hemorroidas, sem ter os cortes da cirurgia de hemorroidas. E tem o último deles, que eu também gosto bastante, que é o THD, que é através de uma pequena sutura, assim, uma costurinha assim, que se amarra internamente, corta a circulação das hemorroidas, sem ter que cortar nada. Praticamente não cirúrgico. Com isso eu quero dizer que, mais uma vez, assim como o meu livro diz, aqui mostro de novo para vocês, quem não tem medo do proctologista? Na verdade, cada vez mais é isso, é não ter medo do proctologista e não como era antigamente, que para fazer um tratamento ou para ir no médico, algo inesquecível. O paciente está tenso, é uma região muito íntima do paciente, mas posso dizer que 99% dos pacientes que são tratados hoje em dia esperavam coisas muito pior, porque ouviam falar do passado, a cabeça começa a pensar em problemas sérios, e como é que vai ser a posição, e como é que vai ser, e não vai poder comer, e não vai poder ir ao banheiro. Tudo isso hoje em dia está solucionado. Eu vou me despedindo por hoje, e numa próxima sessão eu vou procurar falar especificamente como é que é feito os tratamentos.